Olá, eu me chamo Luan e hoje vamos para mais um episódio do nosso podcast Papo de Letras. Nesse episódio, a gente vai abordar conceitos da história da língua portuguesa, que são o substrato, o superstrato e o adstrato. Então, nosso objetivo com esse podcast é apresentar os conceitos de substrato, superstrato e adstrato, exemplificando-os como os casos do celta, do germânico e do árabe, na formação histórica da língua portuguesa. Então, antes de mais nada, eu gostaria de informar que todas as informações desse podcast foram pegas no livro de Esperança Cardoso, que é O Essencial da Língua Portuguesa. E, de antemão, gostaria de informar que há alguns termos nesse podcast e nesse texto de Esperança Cardoso que são meio confusos, mas que eu vou deixar o conceito aqui para deixar tudo mais claro, certo? Então, vamos começar. Antes de mais nada, é importante trazer a contextualização histórica. Então, antes de falar dos conceitos, precisamos voltar no tempo, em 218 a.C., quando os romanos desembarcaram na Península Ibérica. Eles encontraram um território bastante fragmentado, habitado por povos de origem muito diversas. Os íberos tinham vindo do norte da África, os celtas se fixaram no centro e no oeste em sucessivas vagas. Havia colônias fenícias na costa sul e na cadeia montanhosa do norte, os bascos, que até hoje mantêm uma língua que não é de origem latina. O latim, que os romanos trazem, não cai, portanto, num vazio linguístico. Ele encontra essa variedade de povos e de línguas, e é justamente esse encontro que vai gerar os fenômenos que estudaremos hoje. O substrato, o superstrato e, mais tarde, o adstrato. Agora vamos para os conceitos fundamentais. Vamos primeiro fixar as definições. O substrato é a língua original de um território que desaparece diante de uma língua que chega e se impõe, mas que deixa marcas nessa língua vencedora. E o superstrato é o processo inverso. Então, chega um povo invasor com sua própria língua, mas é essa língua do invasor que acaba desaparecendo, diluída na língua que já existe no território, ainda que deixado também as suas marcas. Então, tanto o superstrato quanto o substrato, eles deixam sua marca na língua que permanece. Seja o substrato, deixando marcas da língua original daquela tribo, seja daquele povo anterior, e o superstrato seja daquele povo que tentou dominar. Então, o invasor que tentou dominar não conseguiu aplicar sua língua, algumas marcas daquela língua ficam na linguagem daquele povo falada. Mas seguindo, o adstrato é diferente dos dois. É a interferência entre duas línguas que convivem lado a lado, faladas em territórios próximos, sem que nenhuma das duas desapareça. Então, o adstrato é totalmente contrário das duas questões. Enquanto o substrato é a língua de origem daquele povo que desaparece, e no superstrato é a língua do invasor que desaparece, no adstrato as duas línguas convivem juntas. E isso é muito interessante de se ver, e a gente vai explicar mais para frente em que casos isso ocorre. Então a gente vai começar com as características do substrato, no substrato celta. De todos os povos pré-romanos, o substrato celta é apontado como o mais determinante para diferenciar o galego-português dos outros romances ibéricos, como o castelhano. Um exemplo bem conhecido é a evolução dos grupos iniciais latinos PL, CL e FL. No galego-português, esses grupos evoluem de um jeito, no castelhano, de outro. Exemplo: plicare, que virou chegar no português, e llegar no castelhano, e clave, que virou chave no português, e llave no castelhano. Então a gente vê essa diferenciação do CH que começa as palavras no português e dos dois L's que começam no castelhano. Além disso, atribui-se ao substrato celta um processo chamado lenição, o enfraquecimento das consoantes oclusivas quando estão entre vogais. Esse fenômeno separa a Romênia Ocidental, onde estão o português, o galego, o castelhano, o catalão e o francês, da Romênia Oriental, onde estão o italiano, o romeno e o moldavo. E aqui temos um exemplo, que é o sapere, que na Romênia Ocidental, com sonorização, vira saber, e sapere, na Romênia Oriental, sem a sonorização.
Indo para a característica 2, a gente tem um superestrato germânico. As invasões germânicas a partir do século V trazem instabilidades políticas, mas não provocam uma ruptura brusca na sociedade hispânica. Os visigodos se convertem ao catolicismo e acabam se diluindo na cultura hispano-romana, em vez de impor a sua própria. Por isso, o principal legado germânico para a língua se reduz essencialmente a um enriquecimento lexical. Exemplos é broa, de origem sueva, ganso, luva e íngreme, empréstimos visigodos, e guerra, guarda e trégua, palavras que já pertenciam ao latim vulgar. Um contributo germânico particularmente interessante é o dos patronímicos, nomes formados a partir do nome do pai, com o sufixo "ice". Exemplo: o Rodrigo mais o "ice" fica Rodrigues, filho de Rodrigo. E o Afonso Henriques é Afonso, filho de Henrique. Então, indo para a característica 3, a gente tem o adstrato árabe. O caso árabe é tratado de forma diferente dos dois anteriores, porque nem o romance, nem o árabe desapareceram nessa convivência. Por isso, falamos em adstrato e não em substrato ou superstrato. Apesar de quase 5 séculos de ocupação, não houve uma arabização da língua. O convívio entre extrato românico e árabe é, nesse sentido, relativamente pacífico. As duas línguas se influenciam mutuamente, mas nenhuma delas muda de rumo por causa disso. A influência árabe aparece com mais força na toponímia, especialmente ao sul do Mônego, e no lexical da nossa língua. Exemplos de toponímia: temos Odemira, Odeceixe, Odivelas, a partir do Ode e Rio. E também temos o Algesur, Alfama, a partir do Al, o artigo árabe. Então esses são os exemplos de toponímia do adstrato árabe. Agora, indo para os exemplos do léxico do cotidiano, a gente tem palavras como açude, algarismo, álgebra, cifra, alecrim, algodão, azeitona, laranja, limão, oxalá, que do árabe washalar, que é queira Deus. Vale mencionar ainda o moçárabe, a continuação do romance visigótico falado pelos cristãos que viviam sob domínio árabe sem se converterem ao islamismo. Foi um romance arcaizante, relegado ao uso familiar, e do qual restam poucas fontes. Agora a gente vai vir com a importância desses conceitos para o português atual. O estudo do substrato, do superstrato e do adstrato ajudam a compreender o porquê do português se diferenciar do castelhano e do catalão, mesmo vindo do mesmo latim, a origem de fenômenos fonéticos específicos, como a lenição das consoantes, que a gente já explicou anteriormente, a formação de nomes próprios e de boa parte dos vocabulários cotidianos, como a gente viu nos patronímicos do superstrato germânico, e as diversas palavras do adstrato árabe. Nenhum desses processos isoladamente explica o português. É a combinação deles, com intensidades diferentes em cada região, que vai desenhando essa diferenciação linguística ao longo dos séculos. Para encerrar nosso podcast, em síntese, vimos hoje 3 processos fundamentais para entender a formação histórica do português: o substrato celta, que molda a fonética do galego-português; o superstrato germânico, que contribui principalmente com o vocabulário e nomes próprios; e o adstrato árabe, que convive por séculos com o romance sem dominá-lo, mas deixa uma rica camada lexical e toponímica. O português não nasceu do latim sozinho. Nasceu do latim filtrado por quem já esteve aqui antes dos romanos, temperado por quem chegou depois deles e enriquecido por quem conviveu ao lado dele por séculos. Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu espero que tenham gostado. Eu agradeço por terem escutado e fiquem bem.